Olá, estamos aqui pelo a TV Aviva mais uma vez para trazer até você o poder de Deus, o avivamento de Deus. E às vezes a gente pensa que o avivamento é coisa do passado, que o avivamento acabou, e sempre em alguma geração tem as pessoas que começam um grande avivamento. Eu quero ler uma porção da palavra hoje que está no livro de Marcos 16, que diz: mais tarde Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados ceando, e repreendeu-lhes a falta de fé, a dureza de coração, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto após a ressurreição. E lhes ordenou: enquanto estiverem indo pelo mundo, no mundo inteiro proclamar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Todavia, quem não crer será condenado. E estes sinais acompanharão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, e línguas novas falarão. Pegarão serpentes com as mãos, e se algo mortíferos beberem, de modo nenhum lhes fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Por que nós começamos com essa palavra? Porque nos chama a atenção, assim que Jesus ressuscita, diz que ele se levantou com algo antes de abençoar para repreender. E eu creio que se Jesus estivesse caminhando no nosso meio hoje, e ele está, mas assim, aos olhos vistos, a primeira coisa que ele ia fazer era repreender a falta de fé que o mundo está passando. Tem uma palavra em Lucas 18 que diz: quando o Filho do Homem voltar, quantos que têm fé e estarão orando encontrarei? Então, duas coisas que o Senhor ficou, chateado quando ele se levantou na ressurreição. Falta de fé, que é incredulidade, e a paralisação dos discípulos em não seguirem as suas instruções. Então ele disse: olha, a falta e a dureza, a falta de fé e dureza de coração, por não acreditarem no testemunho daqueles que o viram depois da ressurreição. E hoje eu quero falar sobre testemunho. O testemunho é uma coisa muito, mas muito importante. Eu estou aqui com o Walter. Quem é o Walter? Para mim vir ao mundo, eu tive um pai e uma mãe, que foi o Reni e a Maria do Carmo, que se juntaram e nasceu a Elizabeth. E no mundo espiritual, nós temos os nossos pais espirituais, aqueles que nos geram para o Senhor. Como Paulo dizia: meu filho Timóteo, a quem gerei no Senhor. Então, aqui está a pessoa que me gerou em Cristo. Walter, para mim, eu estava falando para ele agora mesmo, é uma das maiores alegrias da minha vida, porque eu o encontrei, ou aliás, ele me encontrou, dirigido pelo Senhor, em uma escola, e vamos falar disso daqui a pouco, porque eu quero, antes de você ouvir como ele me encontrou, o testemunho que ele deu para me levar a Cristo, como eu era, como eu cheguei ao Evangelho e como fui encontrada. E antes de ser gerado tudo isso, ele também passou por uma experiência de testemunho. Por isso, amados, eu acredito plenamente que nesse avivamento que estamos gerando, nesse avivamento da última hora,
Uma das coisas que Deus vai usar tremendamente são os testemunhos de vida, são os testemunhos de transformação, são testemunhos de como eu era e como fiquei depois de encontrar com Cristo. Então, Walter, shalom. Shalom. Walter, eu gostaria que você falasse aos nossos milhares de pessoas que estão nos assistindo pela TV Aviva, não só no Brasil, mas fora do Brasil, quem era o Walter antes de encontrar o Senhor. Amém. Em primeiro lugar, eu saúdo os irmãos presentes, distantes, com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu me sinto hoje um dia muito importante da minha vida, pelo fato de poder testificar o que Deus fez, não só na minha vida, como também fez na sua vida. E eu glorifico a Deus constantemente, porque na realidade eu me sinto muito pequeno, está entendendo? Eu me sinto muito pequeno, mas graças a Deus, a graça de Deus que hoje está em mim é que fez a obra. Em primeiro lugar, eu não nasci num lar evangélico. A minha mãe veio de uma religião, a qual, dentro daquilo que eu entendia também, como Saulo de Tarso, fui praticante. Mas graças a Deus, porque sempre dentro de mim havia um vazio, mesmo frequentando, mesmo sendo eu um religioso, me faltava algo. Muitas das vezes eu até procurava preencher esse vazio, comecei através da bebida, e quanto mais eu buscava ali, mais vazio eu sentia na alma. Eu toquei numa banda aqui em Goiânia, no conjunto, nos anos 68, 69, e muitas das vezes para os meus colegas eu dizia: olha, meu amigo, se eu posso escolher uma hora de morrer, eu gostaria de morrer agora, porque é a única hora que eu sou feliz. Era a hora que você estava tocando. Exato, era a hora que eu estava bebendo. Eu bebia 1 litro de conhaque Presidente na noite. Mas no outro dia, quando eu chegava em casa, que deitava, que a cama começava a girar, aquela paz, parece que ela batia asa e ia embora. E eu me tornava a pessoa mais infeliz no mundo. E assim, gradativamente, eu fui procurando. Chegou um momento que aquele estado de vida que eu me encontrava começou também a atingir as pessoas que me cercavam. Minha família, minha mãe, meus irmãos. E aquilo chegou num estado de uma calamidade tão grande que eu me tornei um dependente. Conheci drogas, me tornei alcoólatra, até o ponto de manhã ser caído nas portas dos bares, sujo. Ali fazia as minhas necessidades fisiológicas na roupa. Literalmente os cães lambiam a minha boca. Dos vômitos, era uma vida de desespero, não só para meus irmãos, como também para minha mãe. E isso chegou a um ponto em que minha mãe foi internada numa clínica de repouso, e onde ficou lá 8 meses, tratando de uma depressão muito grande, em razão da vida que eu vivi. Então, a vida que você começou a viver, que era aquele vazio, não preenchia nem a sua vida e nem da sua família. E além desses vícios afetarem sua vida, afetou também a vida da sua mãe, que chegou a ser então internada em uma clínica de repouso. E aí? Bem, eu achava que tratava apenas de uma coisa natural. Eu cheguei num ponto que eu não queria mais aquela vida. Mas infelizmente eu já trazia as algemas do vício nos punhos. Muitas das vezes, já cansado daquela vida,
eu pegava a carteira de cigarro, jogava fora e dizia, nunca mais eu vou fumar. No outro dia estava catando toco no chão para poder fumar. Meus irmãos chegavam, vinham falar comigo, quando eu chegava em casa dopado, né, pelo vício, e ali eu partia para a ignorância. Interessante que nesse mundo do vício, quem é alcoólatra, conhece. Tem 3 tipos de bêbado. Tem aquele bêbado que fica alegre, que beija, abraça todo mundo. Tem aquele outro bêbado que chora à toa. E tem aquele outro bêbado que fica nervoso. Infelizmente eu era esse. Essa é a sua classe. Era a minha classe. E às vezes eu chegava em casa, por qualquer motivo, eu chutava o sofá, quebrava os trem, e meus irmãos vinham para acudir, eu dava murro, machucava, sangrava eles, minha mãe chegava a chorar. Está tudo bem, meu amado. É o seu testemunho. Ela tirava o peito para fora e falava, meu filho, pelo amor de Deus, você mamou em mim, não faz isso comigo. Até que ela foi internada nessa clínica de repouso, ela ficou 6 meses. Eu tenho uma irmã que mora em Minas, a Lenice. Ela veio para visitar minha mãe e quando viu o estado que ela estava, ela entrou em desespero, falou, não, do jeito que vocês estão tratando a minha mãe, eu vou tratar melhor dela lá na minha casa. E trouxe ela. E ao chegar em casa, que eu vi o estado que ela estava, magrinha, toda machucada, dopada pelos remédios fortes que eles deram para ela, eu entrei no desespero. Eu pensei, eu tenho que dar um cabo na minha vida, porque já que eu não sou feliz, pelo menos a minha mãe e minha família tem direito. Eu olhava para o irmão meu, estava com o olho roxo. Eu olhava para o outro, estava com o nariz machucado de murro que eu dava. Uma vez eles foram tentar me segurar, eu estava próximo de um vitrô. Eu mandei o braço no vitrô, que eu quebrei o vitrô tudo, eu cortei, sangrei demais da conta. E ao ver a minha mãe daquele jeito, eu tinha consciência que eu era o responsável. E pensando assim, eu saí no desespero, eu quero suicidar, não achava nada, uma faca ou qualquer coisa para suicidar. Quando eu abri então a gaveta de um armário, lá tinha um saquinho de remédio, eram os remédios que o médico tinha dado para ela tomar em Araguari. Eu peguei todos aqueles remédios, descasquei, coloquei na mão e falei comigo, já que eu não sou feliz, pelo menos a minha família tem o direito de ser feliz. E assim eu tomei aqueles comprimidos e falei, eu quero morrer bem longe. E aquele remédio começou a fazer efeito, eu já estava chegando na porta da casa do meu irmão. Quando eu passei o portão para dentro, eu caí, já não vi mais nada. Eu fiquei 3 dias praticamente apagado no hospital. E quando eu acordei, eu não tinha nem abrido o olho, a hora que eu tomei consciência, o primeiro pensamento que veio na minha cabeça foi esse, mas que desgraçado, que nem para morrer eu não presto. E o tempo passou, minha mãe foi para Araguari, e eu estudava num colégio, aqui no setor universitário, nosso colégio. IEG, Instituto de Educação de Goiás. E ali naquela sala de aula maquinavam a segunda forma, porque 24 horas eu era atormentado. Na minha cabeça só tinha um pensamento suicidar. Eu achava que era a única forma de sair daquele desespero, daquela angústia, daquele caos que eu estava vivendo. E ali nós íamos ter naquela noite uma aula de recortes e colagem, quando você desenha um bichinho no papel, passa cola e joga o papel picado por cima. Eu até achava chata aquela aula. Como a professora estava demorando, eu falei, eu vou levantar e vou pular aquele muro, e o primeiro carro que passar eu vou me jogar na frente dele. E pensando assim, eu levantei. A hora que eu levantei para poder ir, a porta abre. Interessante que ao invés de entrar a professora, entrou vários rapazes.
com os livros da capa preta na mão. Eu olhei para aquelas pessoas, eu achei eles até estranho, diferente. Eles tinham algo diferente no rosto. E eu sentei, fiquei prestando atenção. Um deles disse assim: olha, nós viemos aqui porque Deus tem um recado para você. Eu achei interessante porque nós éramos quase 50 alunos, né? Deveria falar para vocês, mas ele continuou. Nós viemos aqui porque Deus tem um recado para você. E eu quero dizer para você que suicidar não é a solução. Quando ele falou assim, eu pensei, nossa, contaram a minha vida tudo para esse moço. E ele continuou, eu chegava em casa bêbado, eu quebrava os trem da minha mãe, aí eu escondi lá atrás de vergonha, porque tudo que ele estava falando era o que eu fazia. E ele falou, olha, Deus nessa noite tem um recado para você. Quando ele falava, eu sentia que da boca dele saía algo que entrava dentro de mim, que eu chegava a assustar. Aquela palavra, e naquele momento me veio aquela vontade de chorar. Eu falei, não vou chorar. Eu havia perdido meu pai naquela época, eu não chorei. Não vou chorar, eu perdi meu pai, não vou chorar, nem de jeito nenhum. E aquele moço continuou a falar, e ele abriu a Bíblia. Quando ele abriu a Bíblia, ele disse, olha, presta atenção, Deus vai falar com você agora. E a mensagem foi esta, Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para as vossas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Naquele momento eu não chorei, eu me coloquei de pé numa alegria, uma coisa tão diferente havia invadido o meu coração, e eu comecei a gritar. Eu dei o primeiro grito, eu senti que aquela coisa ruim, aquela vontade de suicidar foi saindo. Eu comecei a sentir aquele desejo das drogas foi saindo, e foi saindo, e foi saindo. Quando eu percebi, eu já estava chorando de alegria. Amém, aleluia. Eu não sabia o que estava acontecendo. Um novo nascimento. Quando eu disse que tocava numa banda, nós saímos todo ano, no dia 24, tocar nas cidades, no interior, nos clubes. E na ocasião, eu bebia todas. E no outro dia dizia para o meu colega, meu Natal foi 10, cara, bebi tudo. Que ignorância. Não há Natal se Jesus não nascer. E naquela noite, não era Natal, não era mês de dezembro, não era numa igreja. Naquele local, Jesus nasceu na minha vida. Numa escola. Numa escola. Numa sala de aula. Com o testemunho de 50 e tantos alunos. Ali Jesus nasceu na minha vida. Amém. Amém. E depois desse novo nascimento, o que o Walter começou a fazer naquela escola? Eu percebi que eu tinha que falar para as pessoas. Porque havia pessoas na mesma situação que eu. Eu tinha que contar a eles o que estava acontecendo comigo. Mas eu deixei passar. Uma semana depois eu andava na rua, meus irmãos acharam que eu estava doido. Eu andava dando glória a Deus. Eu não sentia, parece que eu pisar no chão. Era uma coisa tão gloriosa. Eu olhava para o céu, eu via nuvens de cores diferentes. Eu queria testificar, contar para as pessoas o que estava acontecendo. E numa ocasião, era mais ou menos no sábado, 9h30 da manhã, eu andando na feira, e andando vendo aquela multidão, caminhando assim, parece que sem destino, vazios. Estava com semblante, com perdão da palavra, de morto. E eu procurava, pensava como falar para essas pessoas. Aí então, eu olhei lá na frente, eu vi um velhinho, de aproximadamente 86 anos, ele era calvo, usava um lenço amarrado nas 4 pontas sobre a cabeça, e uma caixinha de som e um microfone. Aí eu virei para aquele senhor e falei, moço,
o senhor daria permissão para eu poder falar um pouquinho da palavra de Deus? Ele falou para mim: ô irmão, pode falar. Foi a primeira pessoa que me chamou de irmão, nunca mais esqueci. Amém. E ali eu tomando o microfone, eu comecei a dizer, eu me lembro que eu falei: gente, você que está passando, eu tenho uma palavra para você. Há uma semana atrás eu estava assim, eu estava desse jeito, eu era viciado em droga, eu era discriminado pela sociedade, eu era considerado pela minha família como ovelha negra, eu fui um usuário de drogas, eu amanheci caído. Quando eu vi, havia uma multidão de gente ouvindo. Eu me lembro que as pessoas paravam e ficavam olhando, prestando atenção, alguns começaram a chorar. E ali eu comecei a perceber que Deus havia me chamado para essa obra. E a partir daquele momento eu continuei falando, pregando o Evangelho de Jesus. E aonde Deus me agraciou com o melhor da minha vida, com o fruto, né? Diz a Bíblia, diz que bem-aventurado é aquele que leva a mensagem de Deus, né? Diz que no seu tempo colherá os frutos. E hoje, para a glória e a honra do Senhor, eu tenho alegria de estar aqui ao lado da minha filha, essa pessoa que sempre foi uma bênção, não só na minha vida, como na mão de Deus, tem sido um instrumento poderoso nas mãos do Senhor. Amém. E eu estou feliz, irmã Beth, de estar aqui, nós juntos, está vendo como é que as estradas se encontram, né? Se encontram. Estamos aqui, glória a Deus por isso. Amém. O Walter, ele apareceu na minha vida no ano de 79. Glória a Deus. Foi um ano muito difícil para mim. Amém. Eu havia perdido meu pai há uns 3 anos e havia muita falta do meu pai. Eu tinha perdido recentemente um amigo que havia suicidado e eu tive algumas enfermidades. Vim de um lar espírita, a minha avó materna psicografava, algumas tias do lado do meu pai, elas liam sorte pela mão e através de cartas. Minha avó tinha um livro negro de São Cipriano, o avô raizeiro. Toda sexta-feira havia reuniões de macumba na minha casa. Então, a gente, tudo que queria, consultava o guia. Aos 12 anos eu fui ungida, chamavam de ungir por pomba gira. E nessa época eu tive algumas enfermidades que não sei como fiquei viva, porque eu tive síndrome de pânico, eu tive a síndrome chamada TOC, né, que é o transtorno obsessivo compulsivo, que a pessoa tem que fazer a mesma coisa várias vezes. E eu, por exemplo, se eu fosse pegar esse copo, eu tinha que pegá-lo 3 vezes. Tudo que eu ia fazer era 3 vezes. Eu tomava banho, eu tinha que ensaboar 3 vezes. O prato que eu ia lavar 3 vezes. Então tudo era 3. E entrei numa depressão profunda. Tomava remédios doados pela Santa Casa, né? Era o único que tinha na época. Então, diazepam, Valium 10 era o que tinha. Fumava 2 carteiras de cigarro por dia desde os 14 anos. E sempre escondido um litro de uísque, porque a família minha bebia. Tinha festa todas as semanas na casa de minha tia. E eu e a tia menor, que somos diferentes, 3 anos só, todas as noites dormíamos embriagadas de uísque. Me lembro, não vou fazer propaganda das marcas, mas eram muito caros, misturados com sorvete, nós dormíamos embriagadas. Cheguei a ter quase que um coma alcoólico. E naquela noite, né, Valtinho começou a fazer um trabalho no Instituto de Educação.
tinha a parte do ginásio e a parte do magistério, qual eu fazia já o 2º ano. E na hora do recreio, abria-se uma porta lateral e nós podíamos visitar. Os alunos de um lado passavam para o outro e tal. E eu tinha preparado, porque eu tinha tentado 2 vezes suicidar e não deu certo. As pessoas chegaram antes, né? E naquela noite eu havia preparado tudo, deixado tudo preparado, porque aquele dia seria o último dia meu sobre a face da terra. E fui para a escola, porque eu disse, eu vou fazer tudo normal, para que ninguém veja que tem algo anormal na minha vida. Fui para a escola e na hora do recreio, nós tínhamos 15 minutos de recreio. Então, o Walter, o qual carinhosamente chamamos todos de Valtinho, ou simplesmente Tinho, passou da parte do ginásio para a parte do magistério. E eu sentada numa mureta, fumando um cigarro. E ele começou a falar com 2 moças sobre o Evangelho. E tudo que ele falava para aquelas moças penetrava, parece que batia nelas e vinha tudo para mim. E foi penetrando, e foi penetrando. E elas diziam, não, cara, naquela época era muita gíria, né? Não, cara, eu não quero isso não, eu sou kardecista, eu sou espírita. E de repente eu falei para ele, moço, por favor. Aí ele veio. E eu disse, olha, nesse livro seu fala se morto volta, porque eu tinha pânico de morte, pânico de morto. Eu tinha medo da morte, mas eu não queria viver. Então, às vezes, o sol estava brilhando lá fora e aqui dentro de mim era cor cinza. Sabe, tudo cinza. Eram sombras na minha vida. Eu deitava e as sombras vinham. Eu era atormentada por demônios todas as noites. Todas as noites, minha mãe e meus irmãos eram acordados pelos meus gritos e até mesmo os vizinhos que vinham para socorrer, porque como ficamos sem pai, então eles vinham achando que alguém teria invadido a casa, mas eram os demônios tentando me matar. Então, os remédios que eu bebia para dormir, eles eram insuficientes contra os ardis de Satanás que me acordava com garras, tentando me matar, andando em cima de mim. E eu disse, eu também não quero viver. Aquele dia eu fui para a escola como você foi. E eu disse para ele sobre a morte, e ele falou, não, exatamente o contrário. E leu Eclesiastes, que diz assim, da morte para onde tu vais, tu não te lembras de mais nada embaixo da terra, embaixo do sol. Não há mais obras, não há nada. Não existe nada depois, a não ser que Deus traga para a ressurreição. E ele foi me explicando. Aí ele disse uma coisa para mim, olha, por que você não entrega? Eu estou percebendo que você está precisando de paz. Por que, perguntou meu nome Elizabeth, por que você não entrega a sua vida a Jesus? E eu olhei para ele, havia alguns alunos em volta, eu era a moça popular da escola, todos queriam namorar comigo, né? Tudo que se ia fazer, eu estava à frente de tudo. Naquela semana, eu havia recebido convites para posar para uma capa de revista, que nem sei se existe mais, Revista Capricho. E fazia desfiles, né? Naquela semana veio também o convite de desfiles. E eu, naquele momento, lembrei de tudo isso. E eu disse, mas como eu vou entregar minha vida a Jesus se nem eu mesmo quero essa vida para mim? E comecei a chorar, porque eu já sabia do que estava preparado para mim morrer. Eu sabia que era um veneno que, se ele
descer pela sua garganta, acho que antes de chegar no estômago ele já te matou. Era algo muito violento que eu consegui. E olhei para o Walter e ele disse, faz uma tentativa, dê uma chance para Jesus. Aí eu fiquei com essa palavra, uma miserável que não quer viver, que quer morrer, que quer suicidar, eu dar uma chance para Jesus? Porque eu sempre fui religiosa também. Fiz crisma, porque eu queria Deus. Então, onde qualquer pessoa me falasse que tinha Deus, eu estava ali. Então, até na macumba você vai atrás de Deus quando você está desesperado, da maneira que eu estava. E, então, naquela noite, fui para aquele lugar com esse pensamento. Hoje é meu último dia de vida. Eu tinha despedido dos meus amigos no trabalho, ninguém sabia. Antes de sair eu olhei tão firme para minha mãe, para os meus irmãos, ali para a escola, quando eu fui para a escola, porque eu sabia que seria a última vez. Mas aí, quando o Walter me faz essa pergunta assim, como se fosse uma pedrada na cara, uma sacudidela, um murro, e diz, por que você não tenta entregar a sua vida a Jesus, mas numa autoridade tão grande? E eu pensando, mas o que ele vai querer com a minha vida, se nem eu mesmo quero? E ele olhou bem para mim e disse assim, dá uma chance para ele. Amém. E você vai ver o que ele pode fazer com a sua vida. E eu disse, o que eu tenho de fazer? Ele disse, estende as suas mãos, levante a sua mão. E você vai falar algumas palavras comigo. Eu olhei em volta, havia muitas amigas, eu era a patricinha da escola, eu era, como eu disse, a garota popular, e paparicada por todo mundo queria namorar. Toda a escola tinha aquele negócio de rainha da escola, fui rainha várias vezes, então você cria um status dentro da escola, e o status não me deixava levantar a mão naquele momento, mas como eu sabia que eu ia morrer naquela noite, eu peguei o meu status de a popular da escola e joguei na lata de lixo. Glória a Deus. E eu falei, bom, se ele pode fazer alguma coisa com a minha vida, eu não tenho nada a perder. Você tem certeza que ele quer que eu entregue a minha vida a ele? E ele disse, tenho, porque eu entreguei a minha e ele mudou a minha. Glória a Deus. Eu disse, então eu levanto a minha mão para ele. E o que é que eu tenho que dizer? E ele disse, diga assim, Jesus, me aceita como sua filha e que o Senhor seja salvador na minha vida. Eu me lembro dessas palavras e não me lembro das outras coisas, porque eu caí possessa e endemoniada. Então, eu, com um monte de demônios vivendo em mim, eu mantinha o status, não é porque eu era rica não, era pobre, mas mantinha o status de patricinha na escola. E aí o status é algo que o homem cria em torno de você. A reputação é algo que o homem cria, não é de Deus. Reputação não vem de Deus. Caráter sim, honradez sim. Naquela hora Deus pegou o que os homens tinham criado em volta de mim e jogou para o chão. E eu caí possessa, me contorcendo no corredor da escola. É verdade. E aí eu tive uma visão. Pensa bem, uma pessoa que estava com veneno pronto para morrer, uma pessoa que estava com a vida por um fio, depressiva, com síndrome de pânico. Para dormir, tinha que dormir pessoas comigo, e com toque, e quantos anos escrava desse toque, porque o toque é um demônio que escraviza, sabe, de uma maneira ele não te deixa viver, porque tudo, algumas pessoas têm que fazer 3 vezes, outras chegam a 12 vezes.
E naquela hora eu tive uma visão. Glória a Deus. Eu vi um pequeno monte, e naquele pequeno monte, 3 cruzes. E quando eu olhei para a cruz do meio, ela é como se havia um imã que me atraía para mim olhar para o meio. E eu vi, eu não sei como, mas eu reconheci Jesus crucificado. Olha. Eu sei que ele não está mais crucificado, glória a Deus. mas ele me permitiu ter a visão dele crucificado pela minha vida. E eu vi e disse: Jesus, eu quero o Senhor. E eu comecei a me arrastar na direção daquela cruz. E demônios surgiram. Demônios, eles eram deformados, eles eram como anões, mas todos deformados e me arrastavam pelos pés. E eu fui arranhando a relva que havia em volta, porque aquilo era tão vivo que eu sentia a relva nas minhas mãos, os capins ali, e eu fui subindo. E aquela cruz foi me atraindo, é como se ela me puxasse. E aqueles demônios me agarrando até que eu senti Amém. que eles tentavam, mas eles não subiram aquela pequena montanha. Enquanto eu estava na parte de baixo, eles conseguiram me agarrar. Mas agora eu estava indo em direção à cruz. Glória a Deus. E quando eu cheguei, eu me lembro que eu abracei aos pés da cruz e olhei para cima e falei: Jesus, me ajuda. Amém. Glória a Deus. E eu vi quando uma gota de sangue saiu daquela coroa que estava sobre a sua testa, e é como se fosse uma coisa que nós fazemos através de uma câmera, um jogo de câmera, que ela foi descendo em câmera lenta, até que ela caiu na minha mão, porque eu estava grudada na cruz. E quando eu grudei na cruz, começou a passar dentro de mim uma eletricidade tão grande, como se eu tivesse colocado a minha mão numa tomada. E passavam fios de eletricidade, e aquele sangue começou, parece que ele foi expandindo, foi uma gota, mas foi expandindo pela minha mão, e foi subindo pelo braço, e foi tomando conta do meu corpo. E de repente eu abri os olhos, eu estava livre. Estava livre, olhei o que eu estava fazendo deitada no chão. O Walter me ajudou a levantar e disse... Amém. Falei: o que aconteceu comigo? Ele disse: você nasceu de novo. Glória a Deus. E as pessoas que estavam em volta, todas me respeitavam, os alunos da minha classe, as minhas amigas: Beth, você está bem, você está bem? E ele disse: olha, eu vou te dizer uma coisa, você agora é filha de Deus. Glória Quando a Deus. você saiu da sua casa hoje, eu não sei como é a sua casa, Deus me mostrou uma porta que tem um armário que tampa essa porta. E tem outro cômodo de trás. E tem 3 demônios ali que te atormentam. E eu olhei para ele e disse: quem te contou isso? Ele disse: o Deus a quem você acabou de entregar a vida. O Deus a quem Glória eu a sirvo Deus. é que contou a sua história, porque ele sabe a sua história. É verdade. Aleluia. E aí ele pegou a Bíblia dele e falou assim: olha, Elizabeth, eu vou te dar essa Bíblia. É a boca de Deus falando com você. Amém. E ele disse: quando você quiser ouvir Deus falar, é só você abrir. E eu disse: só abrir? Só abrir. E aí ele disse assim: a partir de hoje, você é filha de Deus e você tem autoridade sobre os demônios. Nunca mais eles irão te atormentar. E se eles voltarem, manda eles embora. Porque o mesmo Espírito que estava sobre Jesus Cristo, quando ele ressuscitou, está sobre você e sobre mim. E disse: vou te ensinar um corinho. Até gostaria que
Paulo pegasse o violão e ele vai cantar o corinho que nós cantamos. Ainda não terminei a parte do meu testemunho, mas ele cantou esse corinho, Divino Companheiro. Pensa em 15 minutos o que Jesus pode fazer. Divino companheiro do caminho, sua presença sinto logo ao transitar. Oh, aleluia. Tu que dissipaste toda sombra, já tenho luz, a luz bendita do amor. Fica, Senhor, já se faz tarde. Oh, aleluia. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima e nela o tentador vai chegar. Não me deixe só no caminho. Ajuda-me até chegar. Fica, Senhor, já se faz tarde. Tens meu coração para pousar. Oh, aleluia. Faz em mim morar permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Amém. E assim foi essa canção naquele dia. E ele disse: leva essa canção, leva essa Bíblia e leva o poder de Deus dentro de você. Amém. E nos despedimos porque foi 15 minutos cravado. O sinal bateu, quando ele acabou de cantar o corinho, e eu abracei aquela Bíblia e eu senti que algo entrou dentro de mim. E ele olhou para mim e disse: até amanhã, Elizabeth. Você agora é morada do Espírito Santo de Deus. Amém. E eu entrei para minha classe e fui acender um cigarro. E quando eu acendi o cigarro, eu ouvi uma voz potente de homem: Elizabeth, não faça isso, eu agora vivo dentro de você. E eu olhei uma professora que estava escrevendo no quadro, os alunos, cada um escrevendo, copiando o que estava lá. E eu disse, pus a mão aqui e disse: então é verdade, ele entrou mesmo dentro de mim. Dei uma puxadinha na minha blusa, o Senhor está aí dentro mesmo, de verdade. E naquela noite fui para casa, escondi a Bíblia no meio dos meus cadernos, afinal de contas, Amém. Eu ainda pensava que tinha uma reputação a zelar. E quando eu, dentro daquele ônibus, pus a Bíblia entre os cadernos, ouvi a voz novamente: Elizabeth, aquele que se envergonhar de mim diante dos homens, eu também me envergonharei dele diante do meu Pai naquele dia. E eu pensei que o Walter tinha posto uma caixinha falante dentro de mim. Eu disse, gente, enquanto eu estive caída, foi uma bruxaria, alguma coisa, porque essa voz está saindo daqui de dentro. Mas era muito suave e me trazia paz. E quando eu cheguei em casa, pensa numa moça poderosa. E eu nem era poderosa assim, porque eu pesava 45 quilos,
frágil, muito frágil. E quando eu cheguei, a mamãe me disse: Beth, você quiser vir dormir comigo, venha, porque eu estou muito cansada, eu não quero que você grite hoje. E eu disse: mamãe, nunca mais eu vou gritar, porque eu agora tenho Jesus. Amém. Glória a Deus. Mas a mamãe não acreditou, porque eu ia em tantos lugares em busca de Jesus, que ela mal acreditou que eu podia estar com Jesus de verdade naquela hora. E eu ajoelhei, me lembro que peguei a Bíblia e disse: Senhor, aquele moço disse, tinha esquecido até seu nome, só lembrei depois que estava escrito na sua Bíblia. Senhor, aquele moço disse que é a sua boca falando conosco. Então, Senhor, o Senhor vai falar comigo. Eu não quero riqueza, eu não quero honra, eu não quero fama, eu não quero nada. Eu quero dormir. E ajoelhei e falei: estou ajoelhando pela primeira vez como filha do Senhor. E quando eu abri a Bíblia, o meu dedo estava parado em cima do Salmo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém, Jesus. E eu disse: ele fala realmente. E levantei com aquela Bíblia assim, olhei para aquele lugar daquela porta e falei: vocês três que vivem aí, eu saí daqui como escrava de vocês e voltei, tenho uma surpresa, voltei como filha de Deus. Vocês três, saiam da minha casa agora. E eu vi quando aquelas 3 sombras deslocaram. E eu não sabia que demônios atravessavam paredes, atravessavam portas. E eu corri trêmula e abri a porta da sala e eles passaram. Eles iriam passar de qualquer jeito. Mas foi a última vez que eles tiveram autoridade sobre a minha vida. Graças a Deus. Porque depois daquele dia, eu comecei a pregar. Eu levantei, a mamãe me sacudindo às 8 da manhã e disse: menina, você perdeu o horário. Eu abri a clínica que eu trabalhava 7 horas da manhã. E a primeira coisa que eu perguntei à mamãe foi: mamãe, eu gritei essa noite? Ela disse: graças a Deus não. E eu abri o vitrô e olhei para o céu. E ele estava azul de bolinha cor-de-rosa. Era assim que eu enxerguei o céu naquele dia. A primeira vez que eu vi o céu azul, porque o meu céu era cinza. Amém. E eu me levantei, corri para o trabalho, e as pessoas diziam: Elizabeth, aconteceu alguma coisa na sua vida? Eu dizia: aconteceu. Jesus entrou na minha vida. Glória a Deus. E já comecei a pregar para as amigas do trabalho. Comecei a pregar para as minhas amigas que eu levei para macumba, para cartomante. Ué, Beth, mas você disse que lá era o lugar. Não, eu estava totalmente, redondamente enganada. Eu achei Jesus. Encontrei Jesus. E começamos um culto no Instituto de Educação. Amém. E na hora do recreio, nesses maravilhosos 15 minutos, Walter saía por um lado e eu para o outro, pregando o evangelho. E a gente chamava para ir para a nossa reunião. E a reunião foi crescendo, e a roda foi crescendo, até que um dia fomos, não expulsos, mas tivemos 15 dias de suspensão, não é? Eles proibiram a gente de falar. Né? Foi mais perto. É verdade. Naquela ocasião, nós fomos proibidos de falar ali. Eles não agiram com violência, mas fizeram algumas ameaças e nós tivemos que parar. Não lá, aí nós passamos pro lado de fora do IRG. Do lado de fora. Ali nós continuamos a obra de Deus. Irmãos, eu quero dizer que nesse período de 1974 até hoje,
uma coisa eu prestei bem atenção no que aconteceu. As pessoas a quem eu levei até Cristo, todos, Deus abençoou em todos os sentidos. Graças a Deus. Financeiramente, espiritualmente. A prova maior está aqui, a irmã Elizabeth. Graças a Deus. E eu esqueci da minha vida pessoal. Eu esqueci da minha vida pessoal, tanto é que eu sou muito simples. Minha vida é simples, meu lar é um lar simples. Mas de todas as riquezas que o mundo oferece, a maior riqueza que hoje tenho é de ver você, né? Saber que valeu a pena todo o sacrifício que a gente fazia, as perseguições que eu tive, as ameaças. Algumas vezes eu apanhei, outras vezes eu fui ameaçado a ser preso. Mas uma coisa eu tenho certeza, não há nada mais gratificante, é como a Bíblia fala, diz que uma alma vale mais do que o mundo para Deus. E eu me alegro, eu me tornei uma pessoa muito emotiva, eu choro bastante de ver a grandeza de Deus, do que Ele faz com uma pessoa como minha vida, né? Passavam pessoas por mim, viravam o rosto, eu estava lá sujo, fedendo, sentado nas portas dos bares, e aquela pessoa que, humanamente falando, não tinha conserto. Mas a Bíblia diz que Deus veio ao mundo para salvar o pecador, e eu era o principal. Amém. Graças a Deus. E uma coisa o Valtinho continuou, que foi o evangelismo, através das canções nas ruas, né? Ele mora em Araguari hoje, sempre com o seu teclado, sempre com o seu violão e levando milhares de pessoas a Cristo. É verdade. E nós queremos encerrar esse testemunho, mas antes dizendo uma coisa. Dizer às pessoas desse evangelho novo que surgiu, que eu chamo evangelho sem cruz e evangelho sem sangue. Porque Walter não me falou de homens nem de denominações. Ele me apresentou Jesus e esse crucificado. E 40 dias depois eu estava pregando como eu prego hoje, pela graça do Senhor. E, sabe, nós precisamos, para gerar esse avivamento, nós precisamos sair pelas escolas. Eu quero que meu filho um dia dê um testemunho de como Deus nos usou na Suíça para revolucionar escolas também em 15 dias. E o segredo, olha, posso dar testemunhos. Todos que converteram no Instituto de Educação, nos nossos 15 minutos de recreio, são pastores hoje de grandes igrejas, pastoras de grandes igrejas, evangelistas como Walter. Agora mesmo, se vocês ouvirão também o testemunho do irmão Eurípides, que foi outra pessoa maravilhosa, e nós saímos nas madrugadas para evangelizar, cada um com violão, fazíamos serenatas, os desviados voltavam. E eu gostaria de deixar uma última fala, Valtinho. Amém. Graças a Deus. O que você diz para as pessoas que estão ali sobre o Evangelho hoje? Graças a Deus. Ser crente é um privilégio. Glória a Deus. São para quem são chamados. Nessa minha vida toda de andança, eu aprendi uma coisa. A palavra de Deus, ela nunca volta vazia. Amém. Não importa a quem você direciona esta palavra. E nem pensa que há algo impossível para Deus. Já vi pessoas que, mas pastor, não adianta. Meu filho está miseravelmente mergulhado nas drogas, eu já abri mão dele. Não faça isso. Não faça porque
Não há nada impossível para Deus. Amém. O exemplo está aqui na minha vida, na minha pessoa. Graças a Deus, hoje eu estou em Araguari, Minas Gerais, levando a palavra de Deus. Por algumas vezes eu fui ameaçado, tentaram me prender. Mas uma coisa eu tenho certeza, é como a Bíblia diz, né? Somos mais do que vencedor. Amém. Eu não sei se você tem o mesmo problema meu, passou pela mesma vida, Deus queira que não. Se você está vivendo a vida que eu vivi, uma coisa eu te digo, há uma esperança para você. Amém. Cristo é essa esperança. Jesus é a esperança. Tem uma porta, irmã Beth, que Deus está abrindo para mim, mas eu estou com um pequeno obstáculo, que eu tenho uma Belina, ano 86, e ela deu um problema no motor, né? Mas eu creio em Deus, que Deus proverá isso, porque a obra dele não pode parar. Amém. Vamos lá em Araguari. E não vai parar. Agradeço a você que está aí ouvindo, agradeço a pastora Elizabeth por me conceder essa oportunidade. Que Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu quero deixar aqui essas palavras. Para mim evangelizar, eu falo, se alguém quiser ir para o inferno, não cruze o meu caminho. Porque eu vou falar de Jesus para você. Então, pode ser onde que for, onde estiver, eu sempre estou evangelizando. Seja a pessoa da padaria, seja andando pelas ruas, onde houver, eu sempre vou estar falando desse Jesus que salvou a nossa vida. E falo para todas essas pessoas que trabalham na nossa equipe, nós somos cartas lidas pelos homens, escritas pelo dedo de Deus. Nós somos epístolas viventes. Amém. Então, você que está do outro lado, está nos assistindo agora aqui pela TV A Viva, muito obrigada Valtinho por esse lindo testemunho. Glória a Deus. Obrigada por Deus ter te usado para me gerar em Cristo. Graças a E Deus. não deixe de dar seu testemunho, contar a sua vida a outras pessoas. Jesus. E não deixe de ser uma epístola vivente para que os outros leiam tudo que o Senhor está fazendo na sua vida. Amém. Deus te abençoe. Só um respaldozinho. Eu quero dizer para você que está olhando agora, Deus tem uma palavra para você agora. Amém. Você que está aí, quem sabe, sem esperança, desanimado. Você que tem procurado viver um cristianismo, mas é aquele cristianismo 10. Deus tem uma palavra para você. Entrega teu caminho ao Senhor, Salmo 37. Deleita-te no Senhor e Ele concederá o que deseja o seu coração. Amém. Então fique com esses dois lindos testemunhos. Né? Eu tinha o maior sonho de fazer isso. Glória. E que você receba isso como bênção de Deus. Amém. E comece a evangelizar alguém, porque evangelizar dá fruto. Glória. Deus te abençoe. Shalom. Amém.